A vida com filhos pode ser mais bem planejada do que se imagina. O trabalho de coaching para mães é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. Organizar o tempo, conciliar a vida profissional e ainda estar disposta para cuidar de 1, 2, 3 filhos, sem se esquecer da vida conjugal. Tarefa nada fácil. Mas será que a gente pode levar tudo isso de uma forma mais leve? Quem responde essa pergunta pra gente é a coach Ana Cláudia Braga, a nossa entrevistada do Sete Lagoas em Debate de hoje. Ana, muito obrigada por sua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite. Eu sei que não é uma pergunta muito fácil, que a gente vai tentar responder, mas vamos tentar explicar primeiro esse processo de coaching, que é um novo profissional que tem surgido em várias áreas e que está tendo uma repercussão muito bacana nessas áreas, né? Especialmente hoje a gente vai falar para as mães. O que é esse processo? Então, o processo de coaching, ele é uma profissão relativamente, né? O profissional de coaching é um profissional relativamente novo. Essa profissão surge mais ou menos na década de 60, 1960, quando os grandes técnicos esportivos foram, como dizer, inspiração para grandes empresários, como que essa performance esportiva podia ser trabalhada também no ambiente corporativo. E aí, a partir daí, surgiram várias vertentes do coach, que é o life coach, o coach para a carreira, né, o coach para dentro das empresas. E aí, o coach para a mãe surge agora numa vertente para ajudar essas mulheres que são multitarefas, desempenham tarefas assim extremamente delicadas, desafiadoras, como conciliar a carreira, como abdicar de carreira para cuidar de filho, entre outros dilemas, né, que a gente brinca que são N dilemas que a mulher enfrenta. E aí esse profissional vem para ajudar essas mulheres a ter uma maior fluidez na vida, tanto para lidar melhor com essas demandas que surgem sem uma preparação, quanto para empoderar melhor os seus filhos, se sentir melhor consigo mesma, entre outros papéis. Aquela questão, né, da culpa. Trabalhar a culpa seria a grande sacada. Muito. A gente tenta silenciar essa culpa. A gente tenta olhar para isso com mais responsabilidade. O processo todo ele é voltado para assumir a responsabilidade dos seus atos, assumir a responsabilidade daquilo que te compete, e o que não te compete a gente silencia. Se não existe uma culpa, uma razão dessa ação e tudo mais, a gente começa a olhar para aquilo. Tem razão? Não tem razão? E aí o processo vai fluindo, vai levando o coach, né, o cliente, a ter uma maior fluidez da vida. Seria uma espécie de orientador, né? Ele vai de condutor, vamos dizer assim, no momento em que a vida está um turbilhão. Isso. O processo ele é baseado em perguntas. Então, o coach, na verdade, ele não vai te dar uma orientação, faça isso ou faça aquilo. O que ele vai é te provocar questionamentos e a pessoa mesmo, ela vai buscar dentro de si as respostas para aqueles dilemas. Então, a gente vai construindo essas respostas num processo muito de autoconfiança, de confiança mútua, de parceria mesmo, com muita credibilidade, com muita confiança mesmo e sem julgamento. O profissional de coach ele não está ali para julgar o que a pessoa está fazendo, isso é certo, isso é errado, não. Ele vai conduzir para um questionamento, para uma autoavaliação. Qual que seria a diferença, então, desse profissional, né, no caso, para um psicólogo que antes fazia esse papel, né? Embora, logicamente, é uma função totalmente diferente, mas você acha que está pegando um pouco essa área nesse sentido? É porque ambos os processos, querendo ou não, trabalham com autoconhecimento, né? Trabalham com essa autorreflexão. O que eu costumo explicar, que eu acho que é uma forma mais simples da gente tirar isso, é que muitas vezes o profissional de psicologia, ele está voltado em questões do passado. Então, como que o passado até hoje afeta o seu presente? O coach, ele não vai olhar para o passado. Ele honra, sim, a história que a pessoa traz até hoje, mas ele está em busca do futuro.
Então, é com relação a algum objetivo que a pessoa tenha, por exemplo, eu estou com um dilema para voltar a trabalhar e não estou conseguindo organizar minha agenda e tal, uma coisa mais prática. E aí o profissional de coach vai ajudar com técnicas e ferramentas a atingir esse objetivo de forma mais rápida e mais efetiva. Então, é como se a gente potencializasse mesmo a performance pensando num ponto futuro e não olhando para o que minha mãe fez, meu pai fez. Isso daí a gente não está interessado, a gente está interessado como que a vida pode fluir a partir desse momento. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu mesmo, na minha trajetória, eu me tornei coach por conta de uma depressão que eu tive, enquanto mãe mesmo. E eu procurei, sim, psiquiatra, procurei psicólogo, e ambos os profissionais, assim, me ajudaram extremamente. Quando eu estava estabelecida, eu estava, assim, né, com essas questões estáveis, resolvidas, aí sim eu fui procurar um processo de coaching, porque eu estava numa virada de voltar à minha carreira, voltar a exercer o meu papel enquanto mulher ativa e trabalhadora, e eu queria me organizar melhor. Então, foi nesse momento que eu procurei um profissional de coach. Pois é, que é um profissional, né, como a gente disse, é um profissional novo, né, é uma função nova, é um apoiador, vamos dizer assim, para essas mulheres que precisam de uma orientação, de uma condução, de um apoio. E você se especializou, são cursos, esse profissional ele passa por cursos, como é que, existe uma formação antes para isso? Isso, sim. É uma profissão que não é regulamentada igual às outras profissões, né, que você entra numa faculdade, mas são cursos profissionalizantes. Então, eu desde 2014 eu venho fazendo essas formações, todas em busca de melhores técnicas e práticas, e eu busquei uma escola que tinha essa credibilidade, que tinha esse apoio científico, porque ao contrário do que muita gente imagina, o coach ele é uma profissão voltada para técnicas e ferramentas científicas, validadas cientificamente. Então não é uma questão assim, de autoajuda, é um chutômetro, né? E muita gente não coloca credibilidade. Buscando profissionais que tenham essa credibilidade, que tenham feito formações em instituições reconhecidas e validadas, é uma profissão assim extremamente bacana e que tem um futuro muito grande. A gente vê assim entrando em N áreas mesmo. E esse coaching para mulheres, ele tem alguma diferença das outras áreas, como você disse, profissional, de repente para levar a pessoa a voltar para o mercado de trabalho, para se autoconhecer, ou é o mesmo processo? Na verdade, é o mesmo processo, porque quando a gente lida com o ser humano, independente se eu estou tratando com um homem ou com uma mulher, são pessoas, né? A gente não pode esquecer que somos seres humanos. O que acontece? Para a gente melhor atender os nossos clientes, é comum a gente buscar nichos de atuação. Então, por exemplo, como eu tenho uma trajetória, eu sou mãe de 3 filhos, tive essa busca por me reencontrar na minha carreira e tudo mais, eu busquei me especializar na área materna. Por quê? Porque eu tenho maior afinidade com essas pessoas. No coach é muito importante a questão do rapport, da questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender esse universo. Então, quando eu trabalho com mulheres, e a maioria das minhas clientes são mães, eu consigo entender mais quais são esses dilemas, eu consigo me colocar no lugar delas, eu consigo ter um acolhimento melhor. Então é a questão de se especializar. E aí entra também a literatura de apoio, que a gente consegue, quando o profissional ele abre muito o leque, né, de atendimento, ele não consegue aprofundar muito, né, nessas questões. Então é a busca mesmo pelo nicho, a fim de atender melhor esse cliente e entender qual é o universo, quais são as dores dessas pessoas, né, quais são os maiores desafios enfrentados, e a gente consegue ter uma maior liga. Como se a gente tivesse uma maior liga. Até porque a experiência de mãe de 3 é para qualquer um, não, né? Eu sei que eu sou mãe de 1, imagino, né? Eles falam que não é trabalho dobrado, no seu caso, triplicado, mas é amor mais do que triplicado, né? Eu brinco que não é a questão do trabalho que aumenta, mas o foco aumenta, né? Antes você tinha uma pessoa para focar, agora você tem 2, de repente você tem 3. E é uma maternidade escolhida. Eu brinco assim, que eu nasci mesmo para ser mãe. Então, eu escolhi ser mãe de 3. Quando me perguntam, mas deu aquela escapadinha? Não, foi uma coisa consciente. Eu quero ser mãe de 3. Ana, a gente vai rapidinho para o intervalo. Vamos voltar, então, falando sobre o coaching para mães. Como iniciar esse processo. Daqui a pouco.
O assunto do Sete Lagoas em Debate de hoje é coaching para mães, como esse processo pode ajudar nessa vida que é tão complicada, né? Tem seus sabores e dissabores, o seu cansaço, mas também as suas premiações. Quem está conosco é a Ana Cláudia Braga, que é coaching, e hoje está falando sobre o trabalho de coaching para mães. Ana, a vida materna pode ser sim um drama, né? A pessoa pode... Muitas mulheres entram em depressão pós-parto, outras entram em depressão mais tardiamente, por uma série de fatores, né? Então, quando iniciar esse processo, quando a pessoa pode descobrir, daquele start, nossa, eu preciso de um apoio, quando é que isso deve começar? Normalmente começa. Eu costumo falar para as pessoas, para as minhas clientes, que quando há um desconforto muito grande, que você fala, esse lugar já não me cabe mais, quando você começa a ter esse desconforto e fala, eu queria uma vida melhor, é hora de olhar para si. E a maternidade, ela tem vários viés, né? Porque, assim, tem mães que escolheram ser mães, tem mães que se programaram para ser mãe, tem mães que foram mãe no susto. E aí, a herança disso, né? O resultado disso são questões diferentes para cada uma dessas situações. Então, eu costumo dizer, quando começou aquele desconforto, é hora de você olhar para si, seja para um processo de coaching mesmo, né? Eu quero mudar uma coisa, a minha rotina tá bagunçada, eu tô voltando para o trabalho, ou simplesmente assim, eu quero me olhar melhor, eu quero descobrir essa mulher que ainda existe em mim, que me perdeu, né? Muitas mulheres se perdem, elas se assumem tanto esse papel de mãe, elas se tornam tão mães, assim, né? Que falta só uma camiseta, assim, sou mãe. Sou só mãe. Sou só mãe, que esquecem que por trás daquela mãe ainda existe uma mulher ali, precisando de cuidados. Então, eu costumo falar assim, da mesma forma como você cuida do seu filho, todo mês você leva ele no pediatra, todo mês você leva, né, para um nutricionista, para uma fono e tal, comece a cuidar com esse mesmo amor de você. Porque ao cuidar de você com esse amor, você vai cuidar melhor do seu filho, você vai cuidar melhor do seu parceiro, você vai ter uma vida mais tranquila, mais amena, mais harmônica. Não é que vai ser mais fácil, não é que vai ser sem problemas, mas vai ser mais tranquila. Mas e a questão do tempo? Porque o grande problema é isso aí, você organizar. Porque um filho, especialmente um filho pequeno, né? Sim. Você tá aí com seu bebezinho, tá com 6 meses. 6 meses. Toma um trabalho, toma um tempo e dá um trabalho gigantesco. Às vezes você passa o dia inteiro somente por conta. Aí você lembra que não trocou de roupa, que não foi no banheiro, que não escovou os dentes. Como administrar esse tempo, né? Esse é o grande desafio, né? A grande maioria das minhas clientes chegam muito com essa demanda do tempo, né? Porque a gente assume tantas prioridades, e aí você tem a prioridade da papinha, você tem a prioridade da escola, do pediatra, e de repente você fala assim, nessa lista enorme de 300, não me cabe. E aí eu começo a falar que a gente tem que fazer um pouquinho o contrário. Estabelecer o que é vital para o nosso filho. E aí, depois do vital, porque assim, aí você vai estar tranquila, ele foi alimentado, ele tomou banho, ele tá, né, tá tranquilo, você vai encaixar um horário, pelo menos 1 hora da sua semana para cuidar de você. Porque a partir desse momento que você levantou essa bandeirinha, para que você tenha essa pelo menos meia hora ou 1 hora para cuidar de você, seja na hora que ele está dormindo, seja para tomar seu banho, e aí é buscar parcerias, a gente tem que começar a ser mais inteligente. Porque quando a gente se torna mãe, muitas vezes a gente começa com uma roupagem de Mulher Maravilha que não cabe. A gente tem que ser humana, a gente tem que reconhecer que a gente precisa sim de ajuda, que a gente precisa sim de parceiros, seja o nosso parceiro, nosso cônjuge, ou então parcerias, seja a empregada que está em casa, seja a avó, enfim, quem quer que seja para poder te ajudar. Em algum momento, em algum minuto. Assim, seu filho ele vai sobreviver sem você durante 5 minutos, 10 minutos. Mas muitas mães não se permitem isso, acham que é simplesmente a figura dela e nada mais que conta. Exatamente. E aí não consegue delegar, né? Não. A questão é essa, ela não consegue delegar as atividades que outra pessoa pode fazer, porque não depende exclusivamente. É claro que tem aquela mãe que amamenta e aí demanda maior tempo realmente, né? Mas talvez esse seria a pega, né? Definir quem pode ajudar e delegar essas atividades, essas funções que outra pessoa pode fazer.
Tem uma obstetra em Belo Horizonte, a doutora Késia. Um dia ela me deu um conselho que eu levei assim para minha vida toda, enquanto mãe, não só quanto profissional. Ela fala assim que ela dá 3 conselhos de ouro assim para as pessoas, principalmente quando ganham filhos. O primeiro conselho deles é: faça as unhas. Não é só a questão da gente fazer as unhas, mas é a questão da gente separar um momento para cuidar da gente. E isso afeta muito o casamento. Muitas vezes a gente cuida de todo mundo e deixa a gente pro lado. Eu nunca gostei disso. Eu gosto de me arrumar, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de estar assim, dia que eu não tô, mais ou menos, a minha autoestima ela tende a cair. Sim. Então o que eu faço? Eu consigo alguns rituais para me sentir bem. Então, para cuidar do meu cabelo, fazer minhas unhas, sim, às vezes tá com uma maquiagenzinha, pelo menos um batom, para estar olhando pro espelho e falar assim: não, tá mais ou menos, pelo menos. Pelo menos tá mais ou menos. Mas a beleza já ajuda também, né, Ana? Obrigada. E aí, ela fala assim: faça as unhas, peça ajuda, que é essa coisa da gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. Você fica, né, mãe, você fica 5 minutos, 10 minutos, isso é mais difícil para quem mora fora, longe da família, que é o meu caso, mas assim, mesmo assim, a gente consegue sim estratégias para que isso aconteça, né, seja com o nosso parceiro, aqui, fica 5 minutos, não vai morrer, se a criança chorar, ele vai aprender a lidar, e assim, delegar, acreditando que a pessoa que está te ajudando está fazendo o melhor dela. Porque muitas vezes a gente delega e fala assim: não é assim que faz, não é assim que faz. E coloca tanta pressão naquela pessoa que está ajudando que não fica confortável. E a pessoa fica com tanto medo de não fazer certo que acaba desistindo. Ela acaba desistindo, porque ela fala assim: nunca do jeito que eu faço tá bom, então não vou fazer também. Então é reconhecer que a pessoa está fazendo o melhor dela, dar orientações com calma, né? Não precisa ser aquela coisa desorientada. E aí o terceiro conselho que ela me deu foi: diminua as expectativas, porque às vezes a gente tem expectativa que o nosso filho vai ser o melhor da escola, que o nosso filho vai ser o mais desenvolto, o mais cheio de talentos, e de repente vem uma criança que é humana igual a gente, e a gente não se dá conta disso. Então, diminuir as expectativas com relação ao que o nosso parceiro faz, diminuir as expectativas que a nossa vida não vai ser um mar de rosas, que o que era na adolescência, na juventude, aquela... Não tem jeito, a vida muda, né? São fases. Não tem como realmente você viver a fase de adolescência ou de jovem, solteiro, exatamente, né? Então quando a gente né? começa a lidar com isso de uma forma tranquila, falar assim: peraí, algumas coisas mudaram sim, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, assim, quando eu era mais jovem, eu adorava sair para dançar, então toda semana eu estava dançando, e isso me fazia mega bem. Quando eu me tornei mãe, a balada sumiu da minha vida por um tempo, assim, de vez em quando eu e o Rodrigo a gente gosta de sair para dançar, assim, mas não é uma coisa cotidiana. E aí o que eu fiz? A gente começa a ser mais inteligente com a gente, se cuidar de uma forma mais inteligente. Eu entrei para Zumba, que é uma atividade física que eu danço. É uma dança. Entendeu? Então o que eu estava sentindo falta não era necessariamente do ambiente da balada, mas era de dançar, de me fazer bem. Então a gente vai se adequando a algumas coisas. Se eu não diminuir essa expectativa, eu vou criar um padrão que não é mais a minha realidade. Então a sensação e a tendência de frustração ela é muito grande. Então assim, são esses 3 conselhos que eu adorei e eu busco passar para todo mundo, e eu vivo eles diariamente na minha vida. Que é um aprendizado constante, né, Ana? A gente vai rapidinho para o intervalo, vamos voltar, continuar esse assunto aí, o que esperar desse profissional e o que você pode fazer para mudar na sua vida, ou pelo menos começar as mudanças. Daqui a pouquinho. Coaching para mães, uma nova função, uma nova profissão que tem ajudado as mulheres a conduzir a sua vida, planejar a sua vida com menos culpa, com mais organização. Quem fala conosco é a profissional Ana Cláudia Braga, dando muitas dicas aqui. Eu tenho certeza que muitas mães aí vão pelo menos tentar colocar isso em prática, que é muito difícil, né, Ana? Que a gente estava conversando aqui no intervalo, a gente sabe do problema, mas como mudar essa ação, essa atitude de forma prática, sendo que isso está te fazendo mal, mas você não consegue transformar isso na sua vida. Como o profissional ajuda nesse aspecto? Então, muitas mães chegam e falam assim: Ana, eu sei que minha casa está uma bagunça, eu sei que minha rotina está uma bagunça, mas eu não consigo mudar. Eu sei que eu estou fazendo errado com meu marido e tudo mais, eu tenho a consciência, mas eu não sei. Aí eu costumo falar assim: o nosso cérebro, ele é burro.
de uma certa forma. Ele é muito inteligente para um monte de coisa, mas ele é meio burro. Ele é condicionado, né? Vamos dizer assim. O que acontece? A gente tem uma zona de conforto. Nem sempre essa zona de conforto ela é confortável, mas ela existe. Então, assim, quando o seu filho, por exemplo, está na fase de 2, 3 anos e ele está dando birra, é uma zona que você já conhece o ambiente de birra, você já conhece a resposta, você já conhece N coisas que acontecem ali. É desconfortável? É, mas seu cérebro ele já reconhece. Quando a gente tenta mudar disso, o cérebro fala assim, opa, o que você está querendo fazer? Isso daqui eu já conheço, eu já domino essa zona desconfortável. Então a tendência nossa é saber que existe um outro lugar bom, mas não conseguir sozinho. E aí é nesse processo que entra a importância dessa parceria entre o coach, que é o cliente, e o coach, que é o profissional. Porque nessa parceria ele vai te ajudar a enxergar que você pode, criando estratégias para ir para esse outro lugar, então sair dessa zona de birra, ou sair dessa zona, por exemplo, desses impasses, né? Ah, meu marido faz isso, eu faço isso, minha mãe deixa muito, eu não deixo nada. Então você vai criando situações para que esses dilemas eles amenizem e você consiga lidar com essas coisas de uma forma melhor. Mas esse profissional é que vai te ajudar. Eu brinco assim, que às vezes eu coloco o que a gente chama de âncora. Então, por exemplo, toda vez que acontecer isso, que você tem a tendência de ter um rompante emocional, para de descabelar, gritar, né? Mãe, isso daí é fato. De vez em quando acontece esse descontrole, né? A gente vai entrando, a tampa da panela vai explodindo, vai levando. Uma hora explode. Uma coisa pequenininha. Explode. E ninguém então, entende por quê. Eu costumo, assim, trazer a consciência para isso, o que ocasiona, né? Quais são os ganhos e as perdas de chegar nesse ponto, por exemplo. E aí eu brinco assim, a gente faz algumas brincadeiras mesmo durante o processo, que são algumas técnicas. Por exemplo, eu tenho uma técnica de colocar um elástico na mão da pessoa. E aí pode parecer uma coisa boba, ingênua, mas isso traz a consciência do processo. Então, por exemplo, toda vez que acontecer isso, que você tiver a tendência de explodir ou assim, não aguento mais, você vai se dar uma elasticada assim no braço. O que acontece? Depois de uma semana, você já não está nem mais ali. Você só olha para o elástico e fala assim, você vai tomando consciência daqueles atos que não te trazem um benefício. E só o fato de você tomar consciência, seu cérebro vai olhando e falando assim, nossa, não é tão ruim aquele lugar que ela quer me levar. E aí automaticamente a gente vai trazendo para o ramo da ação essa mudança do comportamento, essa mudança da mentalidade. Essa questão de você aceitar que precisa mudar. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. É fundamental trazer essa consciência. Muitas vezes a gente define um objetivo no começo do processo. Eu quero mudar, ter mais autoestima, por exemplo. Ou então, eu estou precisando emagrecer porque depois da gravidez eu engordei muito. Aí no meio do processo a gente vai ver que o objetivo que ela estabeleceu, eu quero emagrecer, não é necessariamente o objetivo que era primordial para ela. A gente às vezes esconde qual é o nosso objetivo, com medo do julgamento do outro e tudo mais. Isso é natural durante um processo. A gente descobrir que de repente não é um problema de emagrecer, é uma falta de aceitação, é uma falta de romantismo até no casamento, por exemplo, né, de amor próprio. Então a gente vai como se a gente estivesse destrinchando essa mãe para ver o que está realmente incomodando tanto. E às vezes uma coisa assim, um amor próprio ou uma rotina bagunçada, na hora que você tira aquele problema, né, que a gente consegue dar uma limpada para se melhor organizar, é como se a gente tivesse um castelinho de cartas e a gente tirasse uma carta do meio e ela desmoronasse um monte de cartas ao lado que não necessariamente estavam ligadas. E que não necessariamente são importantes, né? Que a questão é essa, né? Como você disse, a gente tem às vezes algumas bengalas que elas precisam ser retiradas para que a coisa flua de forma mais leve. E o bacana do processo, é até legal você ter usado essa metáfora da bengala, é que muita gente acredita que o coach ele vai ser necessário para o resto da vida, a figura do coach, do profissional. Mas não é, porque a gente não se torna uma bengala para a pessoa. A gente ensina a outra pessoa a ser bengala de si. Eu brinco assim, a gente ensina a outra a empoderar-se no sentido de daqui para frente, depois do processo, você mesmo vai ter capacidade
de se perguntar, de se questionar e se colocar em movimento, se manter em movimento. Que é o mais legal, é se manter em movimento. Exatamente. Se questionar, às vezes, a gente se questiona, mas não sabe como dar esse primeiro passo, como transformar, né? A gente tem, como você disse, uma zona de conforto que é desconfortável e você não consegue sair dela. E aí vira um balaio de gato, né? Fica uma coisa quase que insuportável, que isso pode destruir relacionamentos, tanto com o filho, né? Com o marido, sogra, mãe, etc. Essa questão da idealização da maternidade também ela pode atrapalhar. Atrapalha demais. Tem duas coisas que eu acho que são as que mais atrapalham. A primeira é a romantização da maternidade. Ah, eu sou uma mãe romântica, aquela mãe que está amamentando, linda, maravilhosa, que não vai ter problemas no seio. A gente sabe que não é assim. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo, principalmente para amigas minhas que querem ser mães, eu falo assim, desconstrói tudo isso que você tem de quarto cor-de-rosa, quarto azul bebê, que vai ser lindo, maravilhoso, que não vai. Tem várias coisas que seu corpo vai mudar. São mudanças fisiológicas, mudanças na memória, no cognitivo, no afetivo, que acontecem com o corpo da mulher, a gente não pode negar. Então, quanto menos a gente tiver essa expectativa de que vai ser tudo lindo e maravilhoso, menos sofrimento a gente vai ter. Porque a gente já vai esperar, não é que a gente vai esperar o pior cenário, mas está preparado para que algumas coisas saiam do planejadinho, né? Aquela lista do bebê da maternidade, é tudo lindo no papel. Mas na hora que chega, talvez seu neném não se adapte àquela meinha que eles propuseram, não se adapte ao seu seio, ou talvez você tenha um bico invertido de seio que ninguém nunca te falou que vai te fazer falta. Então, são uma série de coisas que atrapalham. Outra coisa que eu costumo falar muito, até para as pessoas que me seguem em rede social, que rede social é sim um problema na maioria dos casos. Quando a gente cria uma idealização, um estereótipo inalcançável. Muitas vezes as pessoas seguem outras personalidades, né, em rede social. Ah, acabou de ter filho, tá com um corpo maravilhoso. Ou então, é mãe de 3 e tá, né, trabalhando já e tal. Mas não sabem o que tá atrás das câmeras. Então, e muitas vezes você segue pessoas que não têm os mesmos valores que os seus. Então, de repente, uma super fitness, o valor dela é de estar bem com o corpo, de lidar com o corpo e tudo mais. Ou às vezes ela ganha dinheiro, inclusive, com isso. Muitas vezes. Então a gente não sabe qual é o panorama. Então eu brinco assim, alinhe-se primeiro aos seus valores e aos seus princípios para depois buscar espelho no princípio dos outros. Porque isso gera uma frustração muito grande. A realidade de uma nunca vai ser a realidade da outra, a cultura de uma não é a cultura da outra. E a dependência emocional também. Exatamente. Tem mãe que é mais né, aquela coisa de ficar ali lambendo a cria. Tem mãe que é mais descolada, que não tem problema, então como somos seres humanos diferentes, vamos ser mães diferentes. Sim. Por isso que eu brinco assim, que não é uma escola para ser mãe. No meu trabalho eu não costumo falar assim, faça isso com seu filho, faça aquilo. Sim. Não, a resposta está dentro de cada uma. Porque eu posso ser mega acolhedora, sou mega criativa e tal, e vou fazer várias coisas com meu filho, mas a outra não vai. E aí tem outras coisas que ela faz que eu acho bacana, mas que eu não dou conta de fazer. Então é respeitar a individualidade, respeitar o que você é na sua essência e fazer isso da melhor forma possível. Eu brinco assim, ser a sua melhor versão, para que a versão do outro não seja a capa de revista que você sonha em ser, enfim. Não criar esses estereótipos, essas idealizações que não estão dentro da sua alçada e nem fazem parte tão certo assim, dos seus valores. E nesse processo, Ana, para a gente fechar, o companheiro, ele é considerado ou é um trabalho individualizado? Olha, eu considero muito parceiro, porque é igual a um casamento mesmo. Assim como eu e o coach, a gente vai ter um processo ali de confiança, de cumplicidade. Se eu não trouxer esse parceiro para dentro do processo, o que acontece? A mesma coisa daquele desconforto do cérebro, ele vai olhar para essa esposa que está em transformação e não vai entender qual é a transformação e qual é o lugar dele nesse processo. Então eu falo com todas as minhas clientes que no começo do processo, uma das tarefas, porque o processo é sempre assim, a gente tem uma sessão, dura em média 1 hora, 1h30, dependendo do dia e da proposta. E aí no final, o coach, que é o cliente, ele se propõe uma tarefa para trabalhar aquilo que foi trabalhado em sessão, efetivamente durante a semana, e muitas vezes nós damos também uma tarefa para que ele faça, uma leitura, um vídeo, uma atividade, seja um elástico para bater, alguma coisa,
a gente também estabelece para que tenha um resultado efetivo e semana a semana a gente mensurando isso. Então, uma das tarefas que eu falo chega com seu parceiro e vai explicar o que está acontecendo com você. Quais são os seus dilemas, vamos exercitar essa comunicação, porque trazer o seu parceiro para dentro do processo é minimizar dores e desconfortos dentro de casa, e é tudo que a gente está buscando, que é silenciar essas interferências para que a vida flua de uma maneira tranquila. Imagina você, seu marido chega em casa e fala assim, eu estou começando um curso, eu estou começando um processo de coaching mesmo, por exemplo, e aí você fala assim, ah, bacana, aí na semana seguinte ele está assim... Antes ele deixava tudo bagunçado, agora ele deixa tudo organizadinho. Antes ele fazia isso. Aí você fala, gente, tá acontecendo alguma coisa. Tende a gerar uma sensação de desconfiança por não conhecer o que está acontecendo. E aí gera uma resistência, porque você se sente ameaçado. É a mesma coisa com o parceiro. Então a gente busca isso, que o parceiro tenha consciência do que está acontecendo, até para que ele possa acompanhar, para que ele possa vibrar com suas conquistas. É gostoso a gente compartilhar. Eu falo que quando a gente começa a comemorar... E ele vai ganhar muito com isso também, né? Também, demais. Ele vai ter uma mulher mais bem resolvida, mais feliz, com autoestima melhor, com uma vida mais fluida, sem tanta gritaria em casa, né? Com mais controle emocional, que isso é essencial numa família. Então eu brinco assim, quando a mãe tá bem, o resto da casa toda tá bem. Então é um investimento que vale muito a pena. Eu fiz isso na minha vida e foi um divisor de águas, assim. Eu falo que é o melhor investimento que eu já fiz para mim e para minha família, foi um processo de coaching. E como te encontrar? Bom, pode me mandar pelo WhatsApp, eu também estou nas redes sociais, Ana Cláudia Braga, tanto no Instagram quanto no Facebook. E depois eu posso deixar meu contato agora. Pode deixar seu contato, a gente coloca... Tá, o meu WhatsApp é 99781-7387. Pode me mandar que eu terei maior disponibilidade para responder, tirar qualquer dúvida que vocês tenham. É verdade. Ana, muito obrigada. Delícia de entrevista. Espero que a gente tenha iniciado um processo, né, nas pessoas que realmente precisam de um start para mudar a vida. Eu acho que isso é o mais bacana disso tudo. Né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Sucesso para você, viu? Obrigada, estou à disposição. Tá, João. E o 7 Lagoas no Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.